Muitas pessoas estão hoje conscientes de que nos últimos meses da guerra na Europa, os alemães tiveram quantidades de moeda de ouro e outros tesouros no sul da Alemanha e Áustria em uma tentativa desesperada de impedir a sua captura por os aliados em avanço. O mais famoso desses caixas foi o maior. A história tinha começado com o ataque em Berlim no 3º de fevereiro de 1945, quando 950 USB-17 bombardeiros Fortaleza Voadora tinha devastou o centro da capital agredido de Hitler, matando 3.000 civis e tornando 120 mil desabrigados. Entre os edifícios, It foi o edifício gigante do Banco Reichs, uma enorme virada do edifício do século tão grande quanto o Reich nas proximidades. Chancelaria e os bancos. 5.000 funcionários sobreviveram dentro de bunkers do porão, mas as histórias superiores do edifício foram destruídas. Foi decidido logo depois mover grande parte dos ativos do lingote da moeda para fora do edifício para a segurança fora do uma mina de potássio muito profunda na América a 200 milhas a sudoeste de Berlim foi selecionada mais de 100 toneladas de ouro mais feixes e caixas de moedas de papel, caixas menores de moedas de ouro e muitos outros objetos de valor foram transferidos para o Kaiser Orden e cuidadosamente selado enormes quantidades de tesouros de arte de museus alemães e também aqueles saqueados de territórios ocupados foram colocados na mina, que tinha mais de 30 milhas de galerias subterrâneas. A ordem completa era quase toda a riqueza restante da Alemanha nazista. Estima-se que valorize cerca de 7 bilhões de dólares a preços de hoje. Infelizmente, para os alemães, o avanço dos Estados Unidos da América para o leste foi mais rápido do que eles esperavam e marcadores foram capturados pela U.S. 90ª Divisão de Infantaria de Padrões, 3º Exército, no dia 4 de abril de 1945. Os americanos não sabiam sobre o tesouro enterrado por 2 dias até que os franceses forçaram trabalhadores e um sargento britânico Prior. Foi parte da enorme quantidade de trabalho usado para mover o ouro e outros tesouros para a mina, disse-lhes a incrível história. Depois de invadir a mente, os americanos descobriram o maior tesouro da história humana. Então, seguindo os movimentos ao sul da maior parte dos bancos Reichs restante lingote e papel moeda que acabaram capturados pelos americanos em Marcos, a história parece estar em um fim, ou é realmente quantidade de lingote e moeda permanece segura sob bloqueio-chave em Berlim. Os soviéticos tinham se dirigido para Berlim por algum tempo e apareceu pronto para lançar uma ofensiva final através da Ordem do Rio cerca de 100 quilômetros a leste do algo, portanto, precisava ser feito. O presidente do Banco de Direitos, Dr. Walter Funk, convenceu Hitler a autorizar outro movimento de dinheiro e valentão no sul para ser escondido nas montanhas da Áustria e da Baviera. O Banco Temporário Reichs, edifício onde os restantes objetos de valor foram movidos após o outro edifício ter sido destruído, ainda detidos 6,83 da Alemanha, ouro saldo tendo sido perdido em Marcos. Havia também muitos milhões em moedas de papelaria Reichsmarks, dólares, libras esterlinas, francos suíços, etc. As agências bancárias do Reich começaram a consolidar ativos e enviar alguns deles para Berlim para ser colocado em um carregamento especial sul. Por exemplo, 780 barras de ouro chegaram a Berlim, 730 nós enviamos para o sul. 50 bares foram mantidos em Berlim. Eles se juntaram a 40 outras barras de ouro ainda nas abóbadas e nunca foi enviado para Marcos. Em meados de abril, 2 trens especiais e um comboio de caminhão da polícia de Berlim saíram à capital da Baviera. Além das barras de ouro enviadas para fora, havia também a preços de hoje 3 bilhões de dólares em moedas de papel, incluindo os 52 sacos pertencentes ao escritório principal de segurança do Reich, TRS.H. A administração central do Estado Santos, devido à interdição aliada da estrada sistema ferroviário, levou os alemães quase 2 semanas para viajar 500 milhas ao sul e ao longo do caminho grandes quantidades de dinheiro e lingote foi escondido em vários lugares, principalmente em locais secretos, alguns deles dados a SS policiais, mas essa é outra história. Vamos nos concentrar em Berlim e na riqueza que deixaram para trás. Em 22 de abril de 1945 desenhou uma conferência Situação Terrível no Führerbunker.
Hitler tinha sofrido o que muitos do tempo assumido foi um colapso nervoso. A ofensiva soviética através do Rio Oder em 16 de abril batalhou através do último major as defesas alemãs a leste da capital, nas alturas amarelas e pressionadas no anel de defesa exterior da cidade. Chegado em 20 de abril, 56 e último aniversário de Hitler, os soviéticos começaram a cercar progressivamente Berlim e começaram a lutar em direção ao centro da cidade. Um plano já estava em vigor, código chamado Operação Saraleu, para evacuar Hitler e sua equipe interior para Obersalzberg na Baviera para continuar a guerra da casa de Hitler nas montanhas. Mas em 22 de abril, Hitler ficou chateado quando seus últimos movimentos militares em Berlim ficaram frustrados com poucas tropas e equipamentos. Uma vez ele parou de gritar sobre a traição do exército e os Waffen-SS encarregados de furar fora do vermelho exército na capital. Ela anunciou seu público chocado que a guerra estava perdida e ela iria ficar em Berlim até o fim. Em seguida, atiraram em si mesmo. Operação Saraleu aconteceu e eu lidei com este movimento de muitos. Pessoal chave Sul. Em um link de vídeo anterior. Na tela final para muitos Partido Nazista Sênior e SS, oficiais de Hitler, aparente abdicação de responsabilidade como Führer e intenção de morrer significava que era hora de eles começarem, olhando para sua própria sobrevivência, e para sobreviver significava acesso ao dinheiro. Dr. Ernst Kaltenbrunner, o alto Scarface líder austriaco da RSH, já tinha mudado para o sul, para a Áustria no dia 20 de abril, onde ele tinha uma propriedade Reichsführer SS em Leer, que também tinha escapado de Berlim Norte e tinha chamado Kaltenbrunner comandante em chefe das forças alemãs no sul da Europa. Mas na realidade Kaltenbrunner e sua equipe estavam se preparando para salvar seus próprios pescoços. Com raízes fora de Berlim em breve para ser cortado pelos soviéticos, Kaltenbrunner enviou uma mensagem para um dos seus chefes de departamento ainda em Berlim para tomar medidas imediatas. Esses se destacam em Ventura. Josef Espacial era a cabeça do RSHC, seção para orçamento e administração, efetivamente um contador, o chefe, 1942. 41 Esparso, mal tinha sido comandante da polícia de segurança na Holanda e era um criminoso de guerra procurado. Também pode ter sido envolvido com a Operação Berinhard, a operação de forjamento das SS que usam prisioneiros de campos de concentração para produzir milhões de notas britânicas falsas. Em qualquer caso, o melhor homem para liderar um assalto a banco do que um endurecido oficial da SS, que também era contador. Em 22 de abril de 1945, Espaço, acompanhado por membros da sua equipe e outras tropas da SS, chegaram fora do banco de direitos em um pequeno comboio de carros e caminhões marchando para o edifício. Pistola desenhada. Sparcella bruscamente ordenou que os funcionários do banco abrissem os cofres. ALS Esparsos. Os homens tomaram joias, incluindo diamantes, títulos, incluindo títulos ao portador, e todos os restantes sacos de câmbio. O ouro restante, lingote, parece não ter sido tomado, pois teria sido muito pesado para se mover pelo ar. Agora, a única maneira viável de deixar a capital a preços especiais de hoje. Pouco roubo compensou a SS mais de uns 131 milhões de dólares. E se você está se perguntando o que aconteceu com o lingote de ouro deixado nos cofres, o Exército Vermelho levou após o 2º de maio, quando Berlim rendeu brilhos. Próxima parte do plano envolveu sair de esquivar. Tudo, no entanto, já tinha sido colocado em cima. A pequena coleção de veículos dirigiu diretamente às ruas quebradas para um dos aeródromos ainda em mãos alemãs. A moeda e objetos de valor, juntamente com seu pessoal e seus familiares, delimitavam os jovens. 50 para transportar e, sob a cobertura da escuridão, fugiram da cidade em chamas e, em primeiro lugar, estão orgulhosos de reabastecer e depois para Salzburgo, na Áustria, perto. Para a sede do topo da montanha de Hitler no Obersalzberg, chegando com segurança ao aeroporto de Salzburgo, Espacial foi recebido por um caminhão SS. E o saque descarregado Esparso, tão assegurado que sua esposa foi levada para a segurança em mau problema, um bonito Spar, cidade na Alta Áustria. O caminhão foi conduzido para Bis.
Alguns dias se passaram até que os relatórios começaram a chegar que as forças francesas e americanas estavam fechando na região. No 4 de maio o espacial teve uma reunião com o isqueiro de Salzburgo e vários oficiais santos. A situação foi claramente terrível. Os americanos eram esperados para capturar Salzburgo e Jardim de Cactos muito em breve. A solução era enterrar uma parte do saque em um declive íngreme sob árvores perto da linha entre o imposto e e roubos. Mais tarde, mais do tesouro roubado foi embalado em 6 sacos de juta e um peito de ferro e enterrado em outro todo novo Ferraris espacial. Ainda tinha muita pilhagem com ela e isso ele começou a dar para fora sua equipe e outros oficiais da SS no 7º de maio. Spartan, conhecido queria a guerra criminoso SS. Respeito se você é Eric Norman da Polícia de Segurança SS. E um ex-grupo do Kansas e comandante do Esquadrão da Morte na Frente Leste. Eles dirigiram para Hague, na Áustria, para encontrar um dos oficiais mais infames SS da guerra baseado em Ventura. Otto Skorzeny. Hitler. Líder comando Skorzeny era famoso por ter libertado o ditador italiano deposto Benito Mussolini de um hotel no topo da montanha em 1943 em um ousado ataque planador e também foi famoso pelos americanos para a missão secreta de infiltrar inglês-falando SS comandos atrás americano. Linhas da Batalha do Brilho. Protuberância entregue às cortisanias. Adjutante ajuda-nos para um rádio de carro. Em 1945 valores monetários, 50.000 francos em moedas de ouro, 10.000 coroas suecas, 5.000 mil francos suíços e 5 milhões de Reichsmarks. Vale hoje, é claro, muitos milhões. No dia seguinte, o 8º de maio, o último dia da Segunda Guerra Mundial na Europa, no Fischer-Castle Faísca entregue às SS espera tempo. A França Conrad, que foi responsável por requisicionar todas as fábricas e propriedade judaica no gueto de Varsóvia 500.000 Reichsmarks. Os 55 homens e Conrad comando também recebeu todos os seus pagamentos de volta. Todo esse saque foi cuidadosamente escondido. Os oficiais esses que esperam usá-lo como fichas de negociação para obter a sua liberdade. Seu melhor, quando os Estados Unidos da América os arredondaram, Dr. Kaltenbrunner e Skorzeny se esconderam nas montanhas com pequenos grupos de seus homens, esperando esperar. A tempestade como US Forças assumiu o controle da área no dia 8 de maio, faísca. Assim mudou do uniforme do coronel da SS para o uniforme de um cabo do exército alemão e juntou-se à 352ª Divisão de Infantaria em retirada como. Ele se rendeu aos americanos. Mas a célula esparsa foi logo identificada e interrogada. Cônjuge levou os americanos a um de seu dinheiro está acreditando que eles iriam libertá-lo. Em Rory, debaixo de um celeiro, os americanos descobriram 19 sacos de moedas de ouro pesando 10,5 kg no valor total hoje, os $1.772.000 no sótão casas. Eles encontraram vários sacos de US dólares e libras esterlinas. Um total hoje de cerca de os 8 milhões de dólares mais tazes foram encontrado corroendo ainda mais enquanto espaço. E seus homens tinham roubado de Berlim. Mas no final do operação desconhecida para os americanos 123 milhões de dólares. Os valores de hoje permaneceram descontabilizados. Então, o que aconteceu? Bem, infelizmente, ao contrário dos filmes nessa história, os bandidos realmente ganharam e ganharam. Grande você, lembraste de Skorzeny e Scott? Isso foi calculado para ser dezenas de milhões de dólares a preços de hoje. Scott dizendo que ele entregou-se em 16 de maio de 1945 e foi extensivamente interrogado sobre suas muitas façanhas em tempo de guerra. Mas em 3 anos de prisão ele manteve a boca fechada, nunca mencionando o tesouro do Riksbank que ele tinha escondido, considerado inocente de quaisquer crimes de guerra. Ele escapou da nossa custódia com a ajuda de alguns de seus companheiros de guerra. Quando Skorzeny ressurgiu na Espanha em 1950, ele era imensamente rico, tornou-se parte da alta sociedade de Madrid, casou-se com uma condessa e tratou de armas.
Seus negócios de armas e ações ferroviárias ascenderam a mais de uns 53 milhões de dólares em dinheiro de hoje. Era bastante óbvio onde isso tinha se originado. Muito desse dinheiro foi usado para ajudar financiar a organização de fuga SS, Despimener-Tispider, que espirituoso afastado muitos criminosos de guerra para se esconderem. América do Sul. Otto Skorzeny morreu em Madrid em 1975, 67 anos. O pacote da sua esposa testemunhou contra seu antigo chefe Kaltenbrunner nos ensaios de Nuremberg e mais tarde estava trabalhando como funcionário em Munique. Foi alegado que ele possuía uma cadeia de supermercados Sparkle. Morreu em 1967 aos 60 anos de idade. Quanto ao direito, tesouros bancários. Ainda hoje, enormes somas permanecem desaparecidas desde 1945. Quanto tentar cifrar uns 5,6 bilhões. Muito disso é realmente realizado em bancos na Suíça, cidade do Vaticano, Londres e muitas outras capitais.